A CAPEM, ao ensejo das festas de fim de ano, renova seus votos de boas festas e feliz ano novo a todos os seus associados, amigos e fornecedores, agradecendo o incentivo e os aplausos pelo que realizou no campo da assistência social. Em 1973, através do Lar Fabiano de Cristo, atendeu a 7.200 famílias, com 48 mil crianças e 15 mil adultos. Seja sócio da CAPEM e ajude nesta obra de reabilitação social. O Boeing da Varig que caiu em Orly foi a mais dramática notícia do mês de julho. 122 pessoas morreram a bordo do aparelho, sendo o jovem Ricardo Trajano o único passageiro sobrevivente. O senador Filinto Miller, os jornalistas Júlio Delamare, Antônio Carlos Scavone e Celso Leite Ribeiro, o iatista Jorge Bruder, o cantor Agostinho dos Santos e a artista Regina Leclerc foram algumas das vítimas do maior acidente aéreo envolvendo jatos brasileiros. O presidente Médici decretou luto oficial de 3 dias em todo o território nacional, em sinal de pesar pelo desaparecimento de Filinto Miller, cujo sepultamento ocorreu 8 dias depois. O senador Paulo Torres foi quem substituiu Miller na presidência do Senado. Outro Boeing 707 caiu. Este foi da Pan American e mergulhou no litoral tahitiano minutos depois de ter decolado do aeroporto de Papeete. Neste acidente morreu a aeromoça brasileira Estela dos Santos. No dia 23, um comando árabe-japonês sequestrou um Boeing 747 da Japan Airlines rumando para Benghazi. Os terroristas detonaram uma bomba no interior do aparelho porque não foram atendidos pelo governo do coronel Mohammed El-Gaddafi. O acidente provocado por George Checker do Grande Prêmio da França afastou definitivamente Emerson Fittipaldi da conquista do bicampeonato mundial de Fórmula 1. O as brasileiro passou a sofrer a partir daí série de reveses. A vitória desta prova ficou para Ronnie Peterson, que assim obteve seu primeiro sucesso na Fórmula 1. No final do mês, Jack Stewart bateu o recorde mundial de vitórias em grandes prêmios na Fórmula 1, conquistando em Zandvoort, na Holanda, seu 26º Grand Prix. Estava prevista uma festa que não aconteceu devido à morte do as inglês Roger Williamson, cujo carro incendiou-se. Se acaso você chegar... Esta voz silenciou para sempre. Ciro Monteiro despediu-se de todos e antes de morrer marcou o encontro. Vou embora. Sigo para encontrar no céu Pixinguinha, Stanislau Ponte Preta e Benedito Lacerda. Vamos tomar um tremendo pifa. Era um rubro-negro de 7 costados. Sendo assim, morreu feliz, pois recebeu merecida homenagem da torcida de seu clube a 13 de maio, seu último aniversário. Também morreu neste mês o governador Parigô de Souza. Para substituí-lo à frente do Executivo Paranaense foi nomeado o deputado Emílio Gomes. Com este gol de Dionísio, o Fluminense conquistou o segundo turno do Campeonato Carioca ao derrotar o Vasco pela abertura do marcador. Carregando finalmente o jogador que é Kleber. Kleber domina, para, tenta, cruza no sentido na direita, Toninho. Toninho carregou com perigo pelo time do Fluminense, marcado pelo Alfinete, centrou. A bola é perigosa, Dionísio tenta, testa, agarra, larga, gol! 6 bancos foram assaltados em julho, o que rendeu aos bandidos cerca de 260 mil cruzeiros. Os assaltantes estiveram na agência Bom Sucesso do Crédito Real de Minas Gerais, no Banco Real da Rua Barão de Mesquita, na agência Tijuca do União Comercial e ainda em mais 3 estabelecimentos da Zona Norte. Antônio de Almeida. O sucesso de julho no Placar Tupi foi com Odair José. Que saudade de você. Logo no primeiro dia de agosto, a República Democrática Alemã anunciou a morte do presidente de seu Conselho de Estado. Walter Ulbricht teve um ataque cardíaco. Fitz, a única égua inscrita para o Grande Prêmio Brasil, venceu galhardamente a prova disputada no Rio pela 41ª vez.
Um violento incêndio destruiu grande parte do edifício Esperanto, mais alto do centro de Petrópolis. No dia 15 de agosto, nasceu o primeiro ser espacial. Foi um filhote de gobião, pequeno peixe de água doce, que, indiferente ao drama de seus pais, parecia plenamente adaptado à falta de gravidade, enquanto o casal continuou nadando de cabeça para baixo e em círculos. Foi em agosto que Jack Stewart tornou-se praticamente o virtual campeão da Fórmula 1, conquistando o primeiro lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Depois de vencer no dia 5 em Nürburgring, obteve a segunda colocação no Grande Prêmio da Áustria, tornando quase que impossível uma reação de Fittipaldi, que estava em péssima fase. Mas os brasileiros já estavam muito contentes, porque 2 dias antes do revés de Emerson, Henrik Meking conquistara em Petrópolis o título de campeão invicto do torneio interzonal de xadrez, classificando-se para a competição, que apontará o desafiante para o campeão mundial Bob Fischer. Numa partida em que só deu Fluminense, o Flamengo foi derrotado por 4-2, perdendo o título de campeão carioca de 73, que ficou para os tricolores. Por ironia do destino, o último gol do Flu foi marcado por Dionísio aos 37 minutos do segundo tempo e, na opinião de muitos, o jogador estava em total impedimento. Avança o Fluminense, vai embora Dionísio, fintou o arqueiro, penetrou, atirou o gol! Gol! Em São Paulo, um erro clamoroso do juiz Armando Marques permitiu que houvesse 2 campeões paulistas em 73. Portuguesa e Santos dividiram o título depois de uma tumultuada cobrança de pênaltis. No dia 27, o juiz Asclepíades Eudóxio Rodrigues absolveu todos os implicados no processo do elevado da Avenida Paulo de Fronten, que caiu a 20 de novembro de 71, matando 29 pessoas. Considero que o trágico acidente ficou impune e que, infelizmente, nada mais nos resta fazer do que reclamar por justiça. Um dos acontecimentos mais chocantes de agosto foi o sequestro do menino Carlos Ramírez da Costa. Carlinhos foi apanhado em sua residência na Rua Alice 1606 e levado para local ignorado. A polícia seguiu várias trilhas, mas nenhuma delas levou a qualquer resultado positivo. Bandidos assaltaram 7 bancos em agosto. Os marginais roubaram aproximadamente 300 mil cruzeiros de agências do Banco Mercantil de São Paulo, União de Bancos Comercial e Industrial de Minas Gerais, Nacional Brasileiro, Crédito Territorial e Banco da Bahia. Paulo Barbosa! E meus amigos e minhas amigas, em agosto, o primeiríssimo lugar no placar musical da Super Rádio Tupi era Fernando Mendes, A Desconhecida. De onde ela veio, pra onde ela vai? O golpe de Estado no Chile marcou o mês de setembro, mobilizando a opinião pública mundial. Os países socialistas culparam os Estados Unidos e o Brasil de terem influenciado bastante ao movimento militar contrário ao regime de Salvador Allende. O fato é que o país vivia intensas crises desde os primeiros meses do ano em diversos setores. O golpe de Estado que derrubou Salvador Allende começou às 7 horas da manhã do dia 11 com a tomada de Valparaíso por forças da Marinha. Meia hora depois, Allende chegou a palácio acompanhado de guarda pessoal e da polícia. Morreu a 3 de setembro na aldeia montanhesa de Barzavu, na República do Azerbaijão, o recordista mundial em longevidade. Shirali Bislimov, o homem mais velho do mundo, com 168 anos, conseguiu viver mais tempo do que 20 dos seus 23 filhos. Pela primeira vez em toda a história, os desfiles militares de 7 de setembro realizaram-se oficialmente em Brasília. No Rio e em todas as grandes capitais brasileiras, houve comemorações no Dia da Independência. No Rio Grande do Sul, houve um pequeno problema. O disparo inesperado de uma metralhadora feriu 6 soldados sem gravidade.
Enquanto Jack Stewart consagrava-se campeão mundial da Fórmula 1 por antecipação em Monza, Emerson Fittipaldi, decepcionado com a Lotus, rompia com a escuderia, assinando contrato com a equipe McLaren. No Grande Prêmio da Itália, o brasileiro foi prejudicado por seu próprio companheiro de equipe, Ronnie Peterson. Foi no dia 17 que Edna Stanek deu à luz sextuplos, sendo 4 meninos e 2 meninas. O brasileiro Ado Celso venceu no final do mês a última prova do Campeonato Mundial de Motociclismo, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar vitória da modalidade no exterior. Adu bateu o recorde do circuito de Jarama, na Espanha, correndo com uma Yamaha TZ350. Na Colômbia, 3.000 soldados conseguiram deter a ofensiva de grupos terroristas armados que pretendiam marchar sobre Bogotá. Ao mesmo tempo, era descoberto outro movimento extremista que visava a derrubada do presidente boliviano Hugo Banzer. Paulo VI recebeu no dia 30 a visita do chefe espiritual dos budistas, o Dalai Lama Landongrup, de 38 anos de idade. Ricardo Trajano, o único passageiro sobrevivente do Boeing que caiu em Orly, retornou ao Brasil, depois de ter alta na França, onde convalescia. Setembro teve 3 assaltos a bancos somente na Guanabara, rendendo aproximadamente 320 mil cruzeiros. Em setembro, no placar musical da Super Rádio Tupi, o grande sucesso foi de Elisete Cardoso. Eu bebo sim, estou vivendo. A Guerra do Dia do Perdão marcou o início de outubro. As hostilidades ainda vinham como consequência dos combates travados em 67 na Guerra dos 6 Dias. Os árabes iniciaram os ataques em pleno feriado santificado para os judeus, segundo a versão israelense, e como agressores levaram a vantagem inicial nas 2 frentes de luta, as colinas de Golã, frente Síria, e no canal de Suez, frente egípcia. Mas segundo os árabes, a derrubada daquele avião comercial líbio em fevereiro foi o estopim para a guerra. Visando manter os Estados Unidos afastados do conflito, a Liga Árabe ordenou o racionamento de petróleo às potências que colaborassem direta ou indiretamente com os judeus, gerando uma crise mundial de energia. A União Soviética colaborou bastante para o êxito dos árabes, mas por pouco tempo. Teve de reduzir suas cotas de auxílio em virtude do poderio econômico americano bastante superior ao dos países socialistas. Outro fato que marcou o mês de outubro foi o desastre de 2 composições da Central do Brasil na estação de Sampaio. Pelo menos 9 pessoas morreram. Ficaram feridos 94 passageiros. No dia 12, Perón assumiu pela 3ª vez a presidência da Argentina. O primeiro ato do ex-ditador foi manter o ministério do governo provisório de Raúl Lastrini. Desde o retorno do ex-ditador à Argentina, a tensão voltou a ser a tônica no país. Membros direitistas, seguidores de Perón, assassinaram com um tiro no crânio e outro no tórax ao líder sindical esquerdista Juan Carlos Baches. Depois, em setembro, enquanto Perón festejava sua vitória juntamente com a mulher Isabel Martínez, que se elegeram por maioria absoluta, integrantes do Exército Revolucionário do Povo pagaram com a mesma moeda, assassinando o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores, José Roti, tido como braço direito do ditador. No Rio, 7 pessoas morreram em consequência da queda de um avião da VASP na Baía de Guanabara. Várias pessoas que lotavam o voo para Belo Horizonte ficaram feridas. Os meios esportivos lamentaram a morte do piloto francês François Cévert, que se acidentou quando treinava no circuito de Watkins Glen para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Cévert foi sepultado na França, em Vaudenay, a mesma cidade em que nasceu. Em Porto Alegre, 2 pilotos de competição morreram.
Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga ficaram carbonizados quando seus Opalas se chocaram de frente à velocidade de 140 km horários. A corrida valia para o Campeonato Gaúcho de Gran Turismo. No mesmo dia, Éder Joffre fazia vibrar novamente a torcida brasileira, mantendo o título mundial dos penas ao derrotar por nocaute no ginásio da Fonte Nova, em Salvador, ao mexicano Vicente Saldivar, que caiu no quarto assalto inteiramente derrotado. No final do mês, o presidente Médici falou ao povo sobre os 4 anos de atividades de seu governo, salientando a ação da Revolução de 31 de março nos setores de educação, transportes, saúde e finanças. Outubro teve 6 assaltos a banco que renderam aproximadamente 484 mil cruzeiros. Os bandidos foram 4 vezes a agências da União de Bancos, uma a agência Ipanema do Banco Sul-Americano e uma a agência Vila Isabel do Banco Boa Vista. Odair Marçano. Em outubro, o sucesso do Placar Tupi foi de Aguinaldo Timóteo com Frustrações. Eu e meu pranto mudo, molhando a avenida. Em novembro, ainda era destaque a tensão no Oriente Médio, que trouxe como consequência imediata a crise mundial de petróleo. Apesar das constantes reuniões, não se conseguiu obter qualquer acordo para a paz definitiva na região. Entretanto, no dia 15 foi iniciada a troca de prisioneiros egípcios e judeus. Um comando palestino sequestrou um jato da empresa aérea holandesa KLM e conduzia 247 pessoas a bordo. Cumpridas as exigências, o aparelho foi liberado pelos sediciosos que conseguiram um salvo-conduto, livrando-se de perseguições. No dia 8, os Estados Unidos e o Egito reataram relações diplomáticas depois de 6 longos anos de silêncio. Como a União Soviética se recusou a jogar a partida da fase eliminatória da Copa de 74 contra o Chile em Santiago, a FIFA eliminou os russos do certame. Neste mês, o juiz John Sirica condenou 7 acusados de arrombamento à sede do Partido Democrata, de onde foram furtados documentos secretos para a campanha presidencial de Richard Nixon. As penas variaram entre 1 e 20 anos de reclusão, cabendo a Gordon Liddy, ex-funcionário da Casa Branca, a mais forte punição e ainda uma multa de $40 mil. No dia 15, a princesa Anne da Inglaterra contraiu matrimônio com o capitão Mark Phillips na abadia de Westminster. A filha rebelde da rainha Elizabeth conseguiu quebrar vários tabus do protocolo britânico, mas mesmo assim o casamento foi marcado pelas pompas e transmitido por sistema de televisão a cores para vários países europeus. No dia 16, estourou um movimento estudantil na Grécia que culminou com um golpe militar contra o presidente Georgios Papadopoulos. Edward Kennedy Jr. teve amputada sua perna direita em virtude da constatação de um câncer ósseo. General Ernesto Geisel iniciou visita a diversos pontos do Brasil, visando a preparação de agendas sobre problemas nacionais que teria de enfrentar quando de sua ascensão à presidência da República. Um violento incêndio registrado no centro comercial de Taiyo, no Japão, causou a morte de 107 pessoas e ferimentos em outras 100. Neste mês foram praticados 3 assaltos a bancos somente na Guanabara. Nas ações, os bandidos conseguiram 221 mil cruzeiros das agências Ramos e São Cristóvão do Grupo Nacional e da Riachuelo do Itaú. Também as financeiras foram objeto de visita dos marginais. Assaltaram 2 vezes e em menos de 10 dias a caderneta de poupança Cofrelar na Avenida Almirante Barroso, subtraindo 49 mil cruzeiros. Colim, colim,
Escolhi! Em novembro, Gilberto Gil ocupou o primeiro lugar no placar musical da Super Rádio Tupi com Só Quero um Xodó. Eu só quero amor. A Guerra do Oriente Médio continuou tendo realce no noticiário em dezembro. Foi precisamente no dia 21 que se iniciaram as conversações de paz em Genebra. Contudo, não surgiu nenhum acordo definitivo. As violações da trégua provisória persistiram principalmente nas colinas de Golã, onde sírios e judeus se hostilizaram mutuamente. No dia 3, a nave americana Pioneiro 10 atravessou sem problemas o cinturão de Júpiter, passando a enviar diversas informações sobre o planeta para o Centro de Pesquisas da NASA. O Fundo de Garantia se firmou este ano como instrumento de paz social. Edmo Lima de Marca beneficiou a 8 milhões de trabalhadores com o efeito retroativo do Fundo de Garantia por tempo de serviço. A crise mundial do petróleo se fez sentir muito mais forte. Companhias de aviação reduziram seus voos. No Oriente Médio, os sírios proibiram que a Pan American realizasse voos sobre seu espaço aéreo, uma vez que a empresa não mantinha linhas regulares para a região. Um dia depois, sediciosos palestinos tomaram de assalto um aparelho da Panam que se preparava para decolar do aeroporto de Fiumicino, em Roma, com destino ao Oriente Médio. Explodiram o jato, matando 39 pessoas que estavam a bordo. Depois fugiram no avião da Lufthansa que desceu no Kuwait. Lá tentaram negociar a libertação de terroristas, mas as autoridades não atenderam às exigências. Os fedaíns simularam a morte de vários reféns que na realidade nada sofreram e após uma tensão de várias horas o grupo se entregou às autoridades. O ministro Mário Andreasa foi escolhido pela Super Rádio Tupi como Homem Notícia do Ano. Eu desejo agradecer a presença aqui no Ministério dos principais elementos que integram a Rádio Tupi e dizer da nossa imensa satisfação de recebermos esse troféu. O caso Campos foi encerrado com a constatação de que o jogador do Atlético teria atuado sob efeito de drogas na partida contra o Vasco. Consumou-se desta forma o primeiro caso de doping na história do campeonato nacional. O dia do agradecimento chegou. No dia 19 foi dado um presente de rei para a alegria do povo. Enquanto Mané Garrincha, o homem das pernas tortas, se despedia do futebol numa festa jamais vista pelos brasileiros, Pelé dava mais um show de bola, marcando este gol em homenagem ao melhor ponteiro direito que o Brasil já teve. Arranca Clodovaldo, Pelé pediu na cabeça da meia-lua, ainda Clodô passa o pé por sobre a bola, dançou à frente de Pedro Rocha, soltou para Pelé, levou o sarrafo pra lá, pra cá, preparou o disparo, cortou o Alex, invadiu, atenção, lá vai ele, corta mais um, vai marcar, atirou, entrou, gol! O jogo terminou 2-1, favorecendo ao Escrete Nacional, que atuou contra a seleção de jogadores estrangeiros atuantes no Brasil. Mais um desastre de trem foi registrado nas linhas da Central do Brasil. Desta vez foi em Diodoro, quando uma composição descarrilou e andou uns 10 metros fora dos trilhos. Desgovernado, o trem arrancou um poste de sustentação da rede, indo chocar-se contra outro comboio. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais a lamentar. 6 pessoas ficaram feridas. Na Bahia, entretanto, o choque de 2 trens provocou a morte de 80 pessoas e ferimentos em 100 outras. Os ladrões, bastante preocupados com o Natal, trabalharam demais neste mês de dezembro. Foram registrados 8 assaltos contra as agências Penha e Cascadura do Banco Alis, Tijuca do Bradesco, Ramos do Nacional, São Félix do União Comercial e Benfica da União de Bancos, de onde os bandidos retiraram 298 mil cruzeiros no maior assalto praticado no ano. Os roubos em dezembro renderam 711 mil cruzeiros. Carlinhos de Azevedo. Em dezembro, no placar musical da Super Rádio Tupi,
o sucesso de Antônio Marcos, o homem de Nazaré. A CAPEM aplica parte do capital arrecadado dos sócios numa gigantesca obra de redenção da criança necessitada. E faz mais, ampara-lhes a família. Essa obra capemista através do Lar Fabiano de Cristo precisa de você. Confraternize-se conosco nessa imensa corrente de solidariedade nacional, ingressando como sócio da CAPEM. As emissoras associadas de rádio apresentaram Retrospectiva 1973. Redação, coordenação e pesquisa, José Carlos Cataldi. Sonoplastia e montagem, Luiz Augusto de Biasi. Técnica de som, Adolfo da Luz e Juvenil Reis dos Santos. Locução, Alberto Curi, Aloísio Pimentel e direção-geral, Alberto Curi. Produção do Departamento de Radiojornalismo da Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro, Brasil.